De volta ao Fazendo X, agora o assunto é artesanato. E no nosso artesanato de hoje, nós vamos conversar com a Maile, que é uma especialista em biscuit. Nós estamos aqui na casa dela, ela nos recebeu com muito carinho, eu e a equipe do Canal X, e vamos ensinar para você que está em casa hoje uma peça totalmente biscuit e que, claro, tem bastante utilidade, dá de usar em festas de aniversário, dá de usar bastante. E a Maile que vai dar todas as dicas dessa peça para nós. Tudo bem, Maile? Tudo bem, Letícia. É um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz com o convite e trouxe uma pecinha aqui para a gente estar apresentando, para estar fazendo para aniversário, ou de repente mudar o personagem e estar usando para qualquer outra coisa. Certo. E muito obrigada também por nós estarmos aqui hoje, e com certeza as pessoas que estão em casa nos acompanhando vão aproveitar bastante as dicas da técnica de biscuit que a Maile vai nos ensinar. Eu posso usar essa mesma peça tirando os palitos e colocando balinhas, alguma coisa como lembrancinha? Pode colocar balinha, pode de repente estar fazendo para colocar o próprio mousse, um mousse de maracujá, um mousse de morango, que daí já fica, a pessoa pode comer e já fica também como uma lembrancinha. Muito bem, e a gente vai começar por onde então? Nós vamos começar pelo corpinho do macaco, tá? Então, antes de começar a modelar o corpo, eu já trouxe as massas pintadas, mas eu vou ensinar vocês a como tingir a massa. Então, a massa que eu utilizo é essa massa aqui, eu já compro ela pronta pela facilidade, né, que a gente tem. Então, aqui eu já deixei reservado um pedaço da massa crua. A Maile me falou que a massa de biscuit, quando ela está em repouso, quando a gente não está usando, tem que estar sempre em saquinho plástico para que ela não resseque. Então, por isso que a Maile já deixou assim para demonstrar. Então, aqui eu vou começar, vou pegar uma tinta, eu uso a tinta óleo, que dá um acabamento mais bonito. Isso. Dá para usar tinta de tecido também, só que o acabamento é diferente e é uma tinta que ela pode acabar rachando a peça se não souber usar a quantidade correta, tá? E a luva eu uso só para não precisar ficar levantando o tempo todo para estar limpando as mãos, então eu utilizo a luva para agilizar o serviço, tá? Maile, a gente está falando para quem já trabalha com biscuit, já conhece a técnica, que vai talvez aprender a fazer essa nossa sugestão de hoje. Mas para quem está começando, quem quer começar com a arte do biscuit, encontra a massa pronta ou ainda é necessário fazer em casa a massa? Não, é melhor utilizar a massa pronta, principalmente para iniciante, porque achar o ponto da massa caseira é bem mais complicado. Certo. Então já compra a massa. Isso mesmo. E agora aprende aqui então com a gente, com a Maile, as dicas que a gente vai passar para vocês. E essa peça que eu vou estar ensinando, até para iniciante pode estar, ela é bem simples, tá? Então tingir a massa e vou colocar ela dentro do saquinho para não ter problema de ressecar, mesmo que eu vá usar ela daqui a pouco, sempre fechadinho, porque qualquer ventinho ela resseca, tá? Então vamos começar fazendo o corpinho do macaco. Toda a técnica do biscuit, ela parte sempre da coxinha, do rolinho e da bolinha, tá? Então, por isso que é fácil de estar fazendo o biscuit, porque é sempre essas formas que se utiliza. A partir dessas formas a gente vai criar as outras. Isso mesmo. Então, ali eu já tinha uma massa tingida, né? Sempre que eu retiro a massa do saquinho, eu dou uma sovada nela, para ela voltar no ponto inicial. E eu começo sempre da bolinha. Depois que eu tinjo essa massa, ela tem prazo de validade? Se ela tiver armazenada num saquinho e depois num pote fechado, ela pode durar até 30 dias. Então, saquinho plástico, depois num pote bem fechado, até 30 dias a gente pode ainda manusear essa. Então, eu fiz uma bolinha, tá? Eu sempre tenho que verificar se ela não tem nenhum risco nessa bola, porque onde tiver risco, vai rachar e vai abrir a massa. E agora, com a palma da mão, eu vou modelar uma coxinha. Isso, nós estamos montando o corpo do macaco, isso mesmo. Ó, modelei o corpo do macaco, eu reservo ele. Vou deixar ele ali de ladinho, tá? Agora eu vou fazer a barriga do macaco, tá? Então também vou pegar a massa pele, que eu já deixei tingido, tá? E vou partir de novo, vou sovar ela. Faço a bolinha. Mais uma vez, sempre a bolinha e vejo se não tem nenhum rachadinho na bolinha. E agora eu faço de novo uma coxinha, menor pela quantidade de massa. Para fazer a barriga, eu vou achatar essa coxinha. Então, achatei a coxinha, endireito bem ela. E agora, com um pouquinho de cola... Cola branca? A cola branca, cascorês, tá? Para porcelana fria.
que é a cola que a gente utiliza para depois não ter problema de rachadura na peça. E nem perigo de soltar. E nem perigo de soltar. Então, venho aqui, colando bem essa barriguinha, não precisa fazer muita força para eu não danificar o corpinho que ainda tá molhado, né? E feita a minha barriga, eu vou usar uma esteca chamada boleadora, né? Que é uma estequinha que tem uma ponta numa ponta e na outra ela tem uma bolinha. Então tem vários tamanhos de boleador. Para fazer o umbigo, eu vou usar essa menorzinha aqui. Marquei a barriguinha do meu macaco. Vou partir agora para os pezinhos dele. Encontro fácil todo esse material na nossa cidade? Tem uma loja em Brusque que a gente consegue achar o material, tá? De fácil acesso. Se não encontrar, tem bastante acesso pela internet, né? A gente consegue comprar material. Então, de novo, eu faço uma bolinha, verifico se não tem nenhum rachado e vou partir de novo para a coxinha. Aqui, como eu vou estar utilizando para duas peças, então eu tenho que ter o cuidado se as duas vão ficar do mesmo tamanho, né? Então, vou fazer o outro pezinho. Venho aqui, coloco um do lado do outro, vejo como é que eles estão e vou passar a cola, então, para colocar no meu macaquinho. E no Fazendo X de hoje, então, dicas de artesanato com a Maylin, que é especialista em biscuit. Pois ela vai falar do trabalho dela, dos topos de bolo, das encomendas para aniversário. E nosso macaco que ela está ensinando hoje, nosso macaquinho já está criando forma. Próximo passo. Então, agora eu vou marcar o pezinho dele. Então, eu venho aqui com a esteca faca e eu faço 2 risquinhos em cada pezinho para marcar os dedinhos dele. Tem gente que costuma usar 3 riscos. Eu prefiro, eu acho que fica mais delicado só com esses 2 risquinhos. Fiz a perninha, agora eu venho para os braços. Por que eu não posso colocar primeiro a cabeça e depois os braços? Porque eu vou ter que ter a cabeça numa proporção final de todo o corpo. Então eu deixo a cabeça sempre por último, para não ter problema de não ter proporção daí a minha peça, né? Para o braço, para que eles fiquem do mesmo tamanho e da mesma largura, eu vou, primeiro a bolinha, né? Eu vou fazer um rolo bem grande e depois eu vou partir esse rolo no meio para que os 2 braços tenham o mesmo tamanho. Então, vou colocar aqui de ladinho um pouquinho pra gente poder abrir esse rolo, ó. Venho aqui usando o próprio EVA. Com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Eu trouxe uma peça onde a gente não precisa estar usando nenhum tipo de extrusora, nada, tá? Tudo com o que tem em casa. Até mesmo o boleador. Ah, eu não tenho boleador. Pode usar agulha de crochê, né? A ponta de um canudo, qualquer coisa assim. A faquinha também dá pra substituir? A faquinha também pode estar substituindo com uma faca sem ponta em casa, né? Ó, então aqui eu fiz um rolo grande para estar usando os braços. Eu vou cortar esse rolo no meio. Eu nunca posso cortar assim, passando a faca assim, ó. Por quê? Porque vai estar marcando e vai deformar. Então eu venho aqui e eu rolo a faquinha para ficar redondinho dos 2 lados, ó. Então aqui eu vou tirar, porque eu não vou utilizar, né? E eu vou marcar a mãozinha com o dedo mindinho. Eu rolo a massinha de um lado para o outro bem de leve, para estar marcando o pulso do macaco e pressiono para estar separando as mãos. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e pressiono de novo para separar as mãos. E eu vou separar aqui então a mãozinha do macaco, de novo fazendo aquele risquinho, como a gente fez nos pés. Aí aqui vai da criatividade da pessoa, se quer usar 2, se quer usar 3, né? Agora eu venho aqui e eu vou ver qual é a proporção para esse braço do meu macaco, que eu não posso deixar ele assim, né? Então eu venho aqui e com a minha mão mesmo eu faço um risco para estar tirando a medida, coloco um bracinho do lado do outro, e gira marco de novo esse e vou girar a faquinha então para estar cortando os 2 e ficarem do mesmo tamanho. Reservo, já vou guardar essa massinha para a gente não desperdiçar ela. E agora eu vou fazer a marca do cotovelo do macaco. Então eu viro a mãozinha em pé, rolo o meu dedinho aqui e bem de leve eu dobro o bracinho dele. A mesma coisa aqui com o outro, né? Outro bracinho, ele vai ficar... Eu até acabei marcando a mão do mesmo lado, ó. Essa a gente vai ter que marcar desse lado aqui, pra ficar o oposto, né? E rapidinho o nosso macaco vai criando forma. Ó, então daí ali tá, já tá marcadinho, eu vou passar a cola e vou colar o bracinho do meu macaco.
Venho aqui, vou passar a cola e vou pressionar bem de leve. Eu vou estar pressionando aqui no corpinho do macaco para ele estar ficando bem grudadinho, para não ter problema depois. Aqui ficou uma pontinha, eu vou apertar ela, para não ter problema depois dessa peça descolar. Ficou o bracinho solto. Eu já posso vir aqui com um copinho. Esse copinho a gente encontra em qualquer casa que venda material para as festas, né? E a gente coloca um pouquinho de cola aqui na mãozinha do macaco. Como segura bem essa cola? Essa cola é muito boa. Essa cola é excelente. E esse material, essa massa, vai levar quanto tempo para ficar totalmente seca? Por fora, ó, essa daqui foi uma peça que eu fiz ontem. Então, por fora, ela já tá quase seca. Só que por dentro, ela vai levar mais ou menos 5 dias, dependendo do clima da cidade. Então, se tiver muito úmido, ela pode levar até 8 dias para secar. Tá? Isso, para quem quiser fazer, de repente, para lembrancinha do filho, ou se quiser, né? Ou quiser começar a fazer, até mesmo como uma renda em casa e quiser vender, tem que ter muito cuidado para nunca entregar para o cliente uma peça molhada, tá? Porque daí a peça vai mofar, porque não vai ficar secando no lugar certo, né? E qual é o lugar certo, então, que a gente deve deixar essa peça? Longe do sol e num lugar onde tem uma boa ventilação. Mas não pode estar no sol, senão a peça seca por fora e embolora por dentro e daí começa a soltar o bolor. Para a cabeça eu reservei uma massa, de novo fiz a bolinha, né, que é o nosso processo inicial, e eu vou de leve, eu vou achatar essa bolinha, mas bem de leve, só para não ficar muito redondona a cara, porque ainda vai vir o focinho do macaco. Vou colocar ela aqui do meu ladinho e agora eu vou vir fazer o rosto do macaco, que é em formato de coração. Então, eu venho com a massa pele, vou estar fazendo essa parte aqui, ó. Onde ficam os olhos, né? Isso. De novo, uma bolinha. Para fazer o coração, eu vou fazer uma coxinha de novo, né? Sempre partindo da bolinha. Vou achatar. E agora, eu vou marcar bem no meio dessa parte maior aqui, eu vou estar marcando um risco para estar fazendo um formato de coração aqui. Fiz o formato do coração, dou mais uma arredondada aqui. Vou separando onde ficou um risquinho a mais. Sempre lembrando, né, Maylin, que quando a pessoa começa, de repente, o trabalho não vai ficar 100%. Exatamente. Mas depois, com o passar, com a prática da pessoa e trabalhando e fazendo testes, ela vai aprimorando a técnica do biscuit. Exatamente. Eu sempre falo para as minhas alunas, uma época eu lecionava, para nunca fazer passo a passo, porque senão a pessoa fica viciada na revista do passo a passo, e quando ela recebe uma encomenda que ela não tem a revista, ela não sabe fazer. Então, procurar sempre olhando na internet, tem bastante coisa. Tenta olhar uma imagem e, a partir dela, reproduzir. Venho aqui, colo o rosto. Dou uma pressionadinha bem de leve para não deformar. E agora eu vou fazer o focinho do macaco, com a massa pele também. Então, eu venho aqui, faço uma bolinha de novo. Vou fazer um rolinho, deixo ele do mesmo tamanho, e daí eu vou partir aqui para estar colando esse focinho aqui do macaco. Então, nosso macaco já tá quase pronto. Não é tão demorado assim, né? Não, é bem rapidinho. Venho aqui com uma estequinha, que ela tem 2 joguinhos de boca, uma menor e uma maior, e eu vou estar utilizando a boca maior para estar marcando o macaco. Vou pegar um palito e vou estar colocando aqui no meio do corpo do macaco para dar uma sustentação. Já que essa peça é maior? Isso mesmo, porque se eu deixar só a cabeça aqui, a cabeça vai cair para trás. Certo. Ela não vai sustentar e eu vou ter que acabar usando vários apoios para estar sustentando. E isso garante que a minha peça, se acontecer dela cair no chão, para quebrar, vai ter que quebrar o palito. Senão não tem como, né? Venho aqui de leve, né? Como a gente está trabalhando com a massa toda mole, que geralmente eu vou montando, espero secar, né? Então eu venho sempre com muito cuidado para não estar deformando o que eu já fiz. Reservo. Agora a gente vai fazer o centro da orelhinha do macaco. Então eu separo aqui 2 bolinhas.
Então, para quem está em casa, pode fazer por partes, deixa secar uma parte, pode fazer outra. por parte. Quem vai fazer em série, né? Faz o corpo do macaco, isso mesmo. depois faz as outras partes, recebe vai secando. Isso, recebe uma quantidade muito grande, né? Vou fazer 30 desse, então eu faço 30 corpinho, 30 pezinho, 30 bracinho, né? E depois eu só vou juntando as partes. Isso que a Maile está falando é porque a gente quer passar para você essa ideia de fazer essa peça, caso você ainda não trabalhe com biscuit, e até como uma forma, uma maneira de você melhorar as rendas, ter uma renda a mais, uma renda extra em casa, trabalhando com biscuit, que eu acho que dá para tirar um dinheiro legal. Com certeza. O mercado e é uma terapia, tá aí, né? Sem contar que é uma terapia. E as crianças participam também? O meu filho participa bastante. Aliás, ele faz peças, acho que até mais bonitas do que as minhas. Ele sabe fazer bastante coisa, ele é bem criativo. Ele adora ficar sentado do meu lado trabalhando comigo. Então, quem vai começar agora, que tiver criança em casa, tem uma oportunidade para tirar um pouco as crianças de frente do computador, ou dar deixar as crianças trabalharem a criatividade, quem sabe com uma bolinha de massa. Até os seus filhos podem aí ajudar você e também desenvolver bastante a criatividade. Isso mesmo. Agora as orelhinhas do nosso macaco. Fiz 2 bolinhas pele, 2 marrom um pouquinho maior, e eu venho de novo com um boleador um pouco maior. Eu vou estar afundando aqui na pele só para dar uma forminha para a orelha dele, para não ficar muito reta, né? Agora eu vou estar virando esse macaco aqui para mim, para eu colar a orelha dele bem certinha. Venho aqui na altura das bolinhas do coração, para estar colocando aqui bem onde ficou as bolinhas do nosso coração, eu vou estar marcando a cola para a gente estar colocando a orelhinha ali. Venho, pressiono de leve e aqui do outro lado de novo. E essa é apenas uma pequena amostra do que é possível fazer com biscuit, que é uma viagem, né, Maile? É uma viagem. Eu sempre falo para os meus clientes que quanto maior a dificuldade eles me trazem, mais feliz eu fico. E agora eu vou finalizar então colocando um rabinho dele aqui. Então eu faço um rolinho bem fininho, comprido, né? Que o rabinho dele é comprido. E posso fazer uma voltinha aqui em cima ou deixar ele retinho, né? E venho então colocando aqui atrás no meu macaquinho. Aí vai da criatividade de como que quer deixar. Se quer deixar, esse aqui eu deixei o rabinho bem comprido, né? Mas se quiser deixar ele soltinho, mais pra trás, fica a critério da pessoa daí, né? Feito isso, eu vou colocar o narizinho dele e nesse meu ali eu coloquei uma bananinha na cabeça, mas também se quiser tá colocando, quiser fazer ele segurando uma mão, um copinho e na outra tá colocando a bananinha, também fica da criatividade da pessoa, né? Então venho aqui, faço uma bolinha, vou fazer de leve um rolinho, ó, não é nem bola e nem um rolo muito comprido, né? Esse é o narizinho do nosso macaco. Esse é o narizinho do macaco. Venho aqui em cima. Então, nossa entrevistada hoje, que tem bastante prática em biscuit, que faz muito topo para bolo de casamento, é isso? Isso, é o que eu mais gosto de fazer. São os topos de bolo, Eu, particularmente, eu gosto de dar um encantozinho nas minhas peças. Então, eu utilizo bastante, compro nessas casas de R$1,99 mesmo, eu compro o joguinho de maquiagem para estar usando nas minhas peças, tá? Então, aqui eu vou estar utilizando o blushzinho aqui nele, né? Dá uma cor no Pra dar uma macaco. corzinha, pra ele não ficar, senão... Pálido. Fica muito pálido. Eu gosto de fazer um agradozinho aqui. Finalizei a minha peça, eu tenho que esperar ela secar totalmente para estar marcando os olhos. Por quê? Porque a massa do biscuit, ela encolhe até 30% depois de seca. Então, se eu marcar o olho agora, não vai ficar o tamanho que ele deveria ficar. Mas eu vou estar marcando aqui só para vocês verem como que tem que fazer, né? Mas o ideal é que faça isso depois que a massa da peça seca. Isso mesmo. Então aqui, para essa etapa, eu não uso a tinta óleo, né? Eu uso a tinta de tecido mesmo. Venho com um material chamado pinta-olho mesmo, pinta-bola, né? E eu escolho o tamanho do olho que eu vou querer. Venho aqui de leve e vou estar então marcando o olhinho do meu macaco. Que eu posso estar fazendo ele todo preto, ou posso estar fazendo ele branco com uma bolinha preta, né? Fiz o olhinho do meu macaco. Lembrando que aqui a peça já vai estar totalmente seca, né? Então, finalizando isso, eu posso vir e marcar os cílios dele e a sobrancelha, que eu vou estar fazendo nessa minha peça aqui, ó. Então, eu vou virar aqui e vou... Deixa eu só tirar esses palitos para eu poder pegar bem para não furar minha mão. Então eu venho aqui
E eu vou estar fazendo então 2 risquinhos aqui na lateral, para estar marcando, e vou fazer aqui uma sobrancelha nesse macaquinho aqui. E o toquezinho final, para dar um charmezinho, é o brilho dos olhos. Né? Então, eu venho com a tinta branca, pego um palito de dente mesmo, né? Ou pinta a bolinha, e venho aqui bem de leve na tinta branca e venho fazer um brilhozinho aqui. Lembrando que o brilho tem que ser sempre para o mesmo lado. Não posso fazer um brilho aqui e o outro aqui, porque o brilho vai estar relacionado com a luz, né? Então, se eu faço aqui, a outra bolinha tem que ser para a mesma posição aqui, que seria o meu lado direito, né? E aqui tá finalizada a nossa peça. Muito bem. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho, nós vamos deixar aqui os nossos 2 macacos, sobre as outras peças que costumas fazer, topo de bolo, encomendas, como é que funciona? O que eu mais trabalho eu faço as lembrancinhas, né? Mas o meu forte é o topo de bolo, então para comunhão, casamento, formatura, aniversário de 15 anos, né? Um batizado, um chá de fralda, onde é uma peça única, porém mais elaborada, né? Então é uma peça que tem em torno de 10 a 15 centímetros, é uma peça maior. Vai numa base que eu utilizo o acrílico ou a madeira, né? Onde também pode ser utilizado o biscuit, que ele é revestida. E para estar enfeitando, então, os bolos, a mesa, a própria decoração do evento, né? Então, tá certo. No nosso Fazendo X de hoje, com o nosso tema de artesanato, nós estamos na residência, na casa da Maile, que nos recebeu com muito carinho e ensinou essa peça, que acho que para quem está começando ou para quem já faz biscuit, aprendeu bastante, teve aí as dicas. Nós vamos depois colocar uma lista de material no Facebook, no nosso... na página da TV, você pode acompanhar. A Maile vai deixar o telefone dela, se você tiver alguma dúvida pode ligar para a Maile. Pode ligar, pode acessar pelo Facebook. Em breve ela vai estar dando aulas novamente. Sim. Se você precisar de encomenda, comunhão, casamento, é só ligar para cá, o Face da Maile também. Então deixa o telefone pra gente, Maile, quem quiser entrar em contato. Meu telefone é 3351-6027 e a minha página no Facebook, que é /Magia com Biscuit. Magia com biscuit, então. Isso. Então é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a presença da Maile no nosso programa e a nossa vinda até a tua casa, que foi muito legal. Prazer. Tenho certeza que quem está em casa acompanhando, com essas dicas bem simples, a Maile deixou tudo bem explicadinho, vai conseguir fazer em casa. Nós estamos encerrando assim o nosso Fazendo X de hoje. Breve com mais novidades para vocês. Agradecer ao Salão da Helena, toda a sua equipe, a Sarita Manicure e também a Hip Hip, que me veste sempre com roupas bem legais. Obrigada, até o próximo Fazendo X.